O Conselho Nacional de Secretários de Educação emitiu uma nota hoje, criticou o que chamou de defesa da suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da educação do país, uma manifestação que vem aqui na sequência de uma defesa feita ontem pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que pede a suspensão do funcionamento das escolas. Segundo o Conselho dos Secretários de Educação, especialmente na educação pública, há um déficit, né, de ensino, há uma preocupação com as escolas, justamente porque em muitos locais não há nenhum acesso ao serviço de ensino há quase um ano, com graves prejuízos à aprendizagem e também aspectos socioemocionais. É isso que a gente discute com relação ao que as famílias estão sofrendo, né? Depois de tanto tempo sem escola, as crianças começaram agora a volta às aulas, começaram a frequentar a escola com todos os cuidados. Isso é muito importante para as famílias, para as que precisam colocar a criança na escola porque não tem opção. Então, eu sempre defendi a escola aberta porque eu acho que é essencial, mas a previsão dos especialistas para as próximas semanas no Brasil é muito, muito difícil. É preciso entender que hoje é o pior momento da pandemia. Não quando a gente ficou fechado, aquilo era terrível, agora está pior. Tem notícia de hospitais particulares na região sul, em Porto Alegre, alugando aqueles terríveis containers, porque o número de mortes por Covid dentro do hospital é muito grande, acima da capacidade que eles têm de gerenciar o que está acontecendo pelo país. Então, as pessoas precisam entender que, infelizmente, a gente não quer, claro, que a escola seja fechada, mais do que tudo pela saúde das crianças, saúde mental das crianças, porque a gente sabe que, por enquanto, as notícias da ciência são de que a doença não faz tão mal para as crianças. Mas agora a idade do pessoal que está indo para a UTI baixou bastante. A média era 69 anos, agora é 47. Tem muita gente jovem indo para a UTI e ficando mais tempo lá. Essa é a notícia de momento. Então, um agravamento da pandemia muito rápido, muito acelerado e que a gente tem que acompanhar, porque se for necessário, a gente não pode fazer nada. Tem que esperar esse momento terrível passar para a gente voltar a normalizar as coisas. Solução? Vacina, gente. Não tem outra. No momento, é cuidado e vacina. É o que a gente pode esperar. A gente precisa lembrar que é o seguinte, as crianças, eu tenho uma absoluta convicção, né? Sempre que eu penso nesse assunto, o meu primeiro pensamento é sempre levar em conta uma realidade que não é a da maioria dos brasileiros, né? Acho que essa é uma tendência geral. As crianças estarão muito mais bem cuidadas e protegidas na escola, eu falo da maioria das crianças, sobretudo de escola pública, né, que são pessoas pobres, e vão estar lá sendo sob a orientação de professores, estarão sendo alimentadas adequadamente e também sem prejuízos do aprendizado, né? E, portanto, assim, elas vão estar muito melhor, muito mais protegidas, muito mais seguras do ponto de vista da saúde, do ponto de vista, enfim, sanitário, do que estariam abandonados ao Deus dará. Seus pais precisam trabalhar, saem à rua, né, vão embora e deixam as crianças com o vizinho, né, com a vizinha, deixam as crianças, na maior parte dos casos, numa situação de vulnerabilidade, que isso sim é que provoca o risco, né? Do mesmo modo, eu vejo a questão dos comerciantes, né? O que a gente vê, na verdade, em todo o Brasil, é uma maioria esmagadora de comerciantes que cumpre adequadamente todas as recomendações e regras impostas pelos governantes, no sentido de protocolos contra a Covid, né? Eu sei as pessoas têm gastado muito dinheiro investindo nesses cuidados, né? Inclusive com materiais de proteção individual, com álcool gel, enfim, os comerciantes eles fazem bem o trabalho, né? A questão é que o comércio aberto é que atrai as pessoas para as ruas. Esse é o único senão para a abertura da atividade comercial. É que a certeza de que o comércio está aberto leva as pessoas para a rua. E as pessoas nas ruas tendem a aglomerar, seja no transporte público, seja na calçada, no ponto de ônibus, onde for. Então essa que é a dificuldade, é um problema sério mesmo que todos os que lidam com essa situação precisam refletir bastante, né? Mas lockdown, por mais necessário que seja no primeiro momento, numa avaliação rasteira,
tem que ter limite, né? Não pode ser uma coisa muito duradoura. A gente observa também que na Europa, em países europeus que vivem já viveram a situação ainda pior do que a do Brasil, como, por exemplo, o Reino Unido, né? A Itália e etc., esses países todos enfrentaram a Covid, o alastramento da Covid, com lockdown, né? Provocou imensos prejuízos aos cidadãos, à economia, etc. e tal, mas foi assim que eles conseguiram se safar, né? Não tem... no momento crítico da pandemia, e é este momento que nós vivemos, o lockdown me parece essencial, né? Mas é possível fazer algumas exceções, mas com muito rigor nos cuidados e nos protocolos.